falando sobre a repercussão, a proposta que nós falamos ontem, né? O acordo de cessar-fogo que foi assinado entre Estados Unidos e Ucrânia, mas que a Rússia não estava envolvida, mas que o Trump disse que o Putin provavelmente vai aceitar, questão de tempo aí, a proposta e tal. E aí, Daniel, fui pego de surpresa que parece que o Putin não vai aceitar. Não é possível. Então, não, você está errado. Você está equivocado. Eu tenho certeza que você buscou aí uma informação incorreta para trazer aqui para o nosso podcast. Eu fiquei pensando nisso mesmo. Pô, será que eu vi errado? Mas aparentemente as fontes que vêm da Rússia dizem que o Putin está relutante em aceitar esse cessar-fogo de 30 dias proposto pelos Estados Unidos junto à Ucrânia, né? Então, aparentemente, ele não deve aceitar a proposta, porque Moscou, né, os russos, de uma forma geral, o governo russo, teme que o cessar-fogo, sem garantias, enfraqueça a sua posição. Então, alguns pontos que a Rússia colocou como elementos cruciais, que é, em primeiro lugar, que tem que haver tem que se levar em consideração a situação do campo de batalha. Então, assim, eu não quero qualquer cessar-fogo que me diga que depois eu tenho que sair, que não tem garantia e tudo. Então, o que ele considera, o que a Rússia considera, é que as 4 regiões que foram anexadas têm que ser reconhecidas como território russo. Então, apenas um cessar-fogo, 30 dias sem combate e tal, isso que a Rússia está dizendo, para mim, não serve de nada, principalmente levando em consideração que a Rússia, Daniel, está em posição de muita vantagem nesse momento. Então, assim, pensando no momento de negociar, a Rússia não tem muito interesse em negociar agora, ela está conseguindo avançar, conseguiu cercar as forças ucranianas lá na região de Kursk, além de dominar uma parte enorme das regiões que ela anunciou a anexação um tempo atrás. Só para a gente ter uma ideia, Daniel, em termos territoriais, a Rússia domina 75% de Donetsk, Zaporizhia e Kherson, que é muito, né? 75% de 3 regiões bastante grandes, além de praticamente a totalidade da região de Luhansk. Recentemente, inclusive, nessa ideia de cercar as forças ucranianas lá em Kursk, passou inclusive pela região de Sumy, que até agora a Rússia não tinha presença, não dá para saber se vai ficar, né, ou se é apenas uma coisa temporária, mas o fato é que a Rússia considera que esses territórios são russos, a presença russa é irreversível e que, portanto, não tem que ficar negociando cessar-fogo para garantir um território que ela considera que já é sua, que é uma questão já doméstica. E a Rússia avalia, e faz todo sentido, que os Estados Unidos que tentaram criar um fato novo de dizer que, olha, cortei ajuda e agora eu vou oferecer ajuda, vou voltar a oferecer ajuda militar para a Ucrânia, e que falar o cessar-fogo seria apenas uma forma de envelopar, de apresentar a volta do oferecimento de ajuda militar norte-americana para a Ucrânia. Os dois sempre foram aliados, Daniel. Esse é o que mais me chamou a atenção no dia de ontem. Estados Unidos e Ucrânia são aliados desde o primeiro dia de guerra. E aí os Estados Unidos dizem que vão voltar a oferecer ajuda e querem um cessar-fogo. O que a Rússia está dizendo essa impressão que ficou para os russos é que isso parece uma armadilha. Basicamente, a Rússia enxerga que os Estados Unidos querem voltar a oferecer armas e estão dizendo que tem um cessar-fogo que a Rússia tem que aceitar. Então, Daniel, como já se imaginava, surpreendendo um total de ninguém, a Rússia naturalmente está olhando para isso e está falando assim, olha, vocês estão conversando aí entre aliados e achando que eu tenho que me moldar. O fato é que, para qualquer coisa acontecer, tem que haver o reconhecimento da posse russa sobre as 4 regiões, Luhansk, Donetsk, Zaporizhia e Kherson. São regiões que a Rússia já tem praticamente domínio integral, ou se não é integral, é um grande domínio, e a Rússia não tem nenhum motivo para negociar nesse momento. Então, o recado me parece que vai sendo liberado, né, Daniel? Essa negociação aí, ela tem que envolver a Rússia na mesa de negociações quando a Rússia quiser. Quem está numa posição de força agora são os russos, Daniel. Essa leitura da Rússia, Tanguy, de que os americanos, num certo sentido, querem retomar o fornecimento de ajuda militar aos ucranianos e estão buscando algum tipo de pretexto para isso, me parece algo que faz bastante sentido, né? Na medida em que você tem ali a sinalização por parte dos ucranianos de um acordo, né, que deve beneficiar pesadamente os Estados Unidos. O Trump acaba oferecendo algum tipo de contrapartida à Ucrânia e, dessa forma, coloca no colo da Rússia o ônus de uma eventual continuação da guerra por mais algum tempo. E sim, né, você não precisa negociar se você está avançando, se você tem a expectativa
de que em algumas semanas terá uma posição ainda mais forte para uma eventual negociação.